Pode a vida de 5 pessoas ser legitimamente poupada e um ideal de justiça preservado ao preço do sacrifício consciente de um único companheiro? Lon L. Fuller, em O Caso dos Exploradores de Cavernas, transporta-nos a um futuro não muito distante no fictício estado de Newgarth, onde 5 membros da Sociedade de Espeleologia descem a uma gruta e acabam isolados por um desmoronamento titânico. À medida que os suprimentos escasseiam e as esperanças de resgate diminuem, os exploradores travam pelo rádio um derradeiro diálogo com médicos e juristas externos. Seria lícito recorrer ao sacrifício de um deles para que os demais se alimentassem e sobrevivessem? O apelo à sorte que selou o destino. Quem primeiro sugere um contrato de vida ou morte é Roger Wetmore. Propõe que lancem a sorte com palitos, escolhendo aleatoriamente a vítima. Quando o resgate tarda e o estômago clama, todos, entre o horror e o instinto, concordam. No instante decisivo, Wetmore tenta voltar atrás. Os companheiros rejeitam a desistência, iniciam os lances por ele, e vencido pelo próprio azar, Wetmore é o indicado a ser sacrificado e consumido. Semanas depois, já salvos, Bartlett, Carrington, Stanley e Winthrop são acusados de homicídio qualificado, pois o artigo 12 do Código Penal de Newgarth pune com a morte quem intencionalmente privar outrem da vida. Condenados em primeiro grau, apelam para a Suprema Corte de Newgarth, composta por 5 juízes cujos votos se tornariam clássicos na filosofia do direito. O juiz-presidente Trupani mantém a condenação amparado na letra rígida do artigo 12 do Código Penal de Newgarth, que tipifica o homicídio doloso sem prever exceções. Ele sublinha que o tribunal não é foro de clemência, mas, reconhecendo a comoção do caso, conclui seu voto com um apelo ao chefe do executivo para que comute a pena, gesto que preserva a autoridade da lei escrita e, ao mesmo tempo, sinaliza uma saída política que poupe os réus da forca. O juiz Foster absolve os exploradores apoiando-se em 2 teses principais. Primeiro, sustenta que, isolados na caverna, eles criaram um microsistema jurídico, regido por uma lei de necessidade que permite pactos de sobrevivência. Nessa ordem, o sorteio proposto por Wetmore gerou um contrato válido. Segundo, invoca a interpretação teleológica. A norma contra o homicídio visa proteger a vida em condições normais, finalidade inexistente quando só era possível salvar-se mediante o sacrifício de um. Assim, onde cessa a razão de ser da lei, cessa sua aplicabilidade. Dilacerado, o juiz Tatting declara-se incapaz de julgar. Positivista por formação, sente o dever de confirmar a condenação, mas a repulsa moral contra a execução o paralisa. Critica Foster por legislar depois do fato e rebate Keane por legalismo cego. Todavia, não encontra um fundamento que satisfaça simultaneamente razão e consciência. Sua abstenção, rara e eloquente, evidencia os limites humanos do julgador e cria o impasse que, por força processual, confirma a sentença. O juiz Keane vota pela manutenção da condenação e adota um positivismo estrito à maneira de Austin. Ao juiz compete aplicar o comando soberano tal como promulgado, sem importar-se com a moralidade do resultado. Para ele, recorrer ao senso comum corrompe a objetividade do direito. Se a sociedade deseja exceções, deve alterá-las por via legislativa ou obter indulto executivo, jamais pela caneta judicial. A integridade do Estado de Direito, afirma, depende dessa autolimitação. Por fim, o juiz Handy absolve os réus sob um prisma marcadamente pragmático. Argumenta que a legitimidade do direito repousa na aceitação social. Como a opinião pública demonstra esmagadora simpatia pelos exploradores, executar a sentença só serviria para ridicularizar a corte e minar a confiança nas instituições. O juiz, em sua visão realista, deve moldar a decisão ao senso comum para preservar a eficácia global do sistema jurídico. Em conjunto, esses 5 votos transformam o Tribunal de Newgarth num laboratório vivo da filosofia do direito, onde positivismo, jusnaturalismo,
realismo e consciência individual colidem sob a luz crua de um dilema moral extremo. O empate, causado pela abstenção do juiz Tatting, resulta na confirmação da sentença de morte. Fuller encena, em poucas páginas, um conflito secular entre legalismo estrito e moral interna do direito, positivismo e jusnaturalismo, o papel criativo do juiz frente à letra da lei e o limite institucional da separação de poderes, a aplicação sociológica, realista, que Rand contrasta com a dogmática tradicional. Robert Alexie observa que Fuller, ao insistir na conexão necessária entre direito e moral, vai além da pura facticidade normativa, revelando que certos dilemas exigem ponderação que o texto, sozinho, não resolve. A controvérsia realista positivista ressoa até Hart, Dworkin e a moderna teoria discursiva, lembrando-nos de que todo sistema jurídico, por mais fechado que pareça, contém brechas por onde a ética e a praxis social penetram. Fuller avisa, logo no prefácio, que se trata de pura ficção, e talvez por isso mesmo, de uma ficção perigosamente real. Afinal, a narrativa reflete toda situação em que vidas, princípios ou direitos colidem em circunstâncias extremas. O caso dos exploradores, enfim, é um convite a perscrutar que tipo de juristas e cidadãos desejamos ser. Os que lançam mão de uma legalidade sem alma, ou os que arriscam agregar humanidade à norma, mesmo sob risco de insegurança? Diante disso, se você estivesse no plenário de Newgarth ou carregasse o martelo da decisão em sua própria vida, manteria a condenação ou absolveria os sobreviventes? Se este conteúdo despertou em você novas perguntas sobre justiça, moral e direito, manifeste seu apoio. Curta o vídeo, compartilhe com quem também gosta de bons dilemas e deixe nos comentários sua própria opinião sobre o veredito dos exploradores. Quanto mais vozes na conversa, mais rica se torna a reflexão. Nossa indicação bibliográfica: Lon L. Fuller. O caso dos exploradores de cavernas. Tradução: Cláudio Blanc. Editora Jardins dos Livros. Por que ler? Nesta breve ficção jurídica, Fuller narra o drama de 5 espeleólogos presos em uma caverna, e depois julgados por assassinato quando um deles é sacrificado para que os outros sobrevivam. O texto apresenta 5 votos de ministros da Suprema Corte de Newgarth, cada qual personificando uma teoria do direito, do positivismo estrito ao jusnaturalismo, do formalismo temperado à sociologia jurídica pragmática. A obra, pequena em extensão mas densa em ideias, abre ante nossos olhos uma via direta ao coração dos grandes temas da teoria jurídica, favorece a discussão e o debate. Seu valor pedagógico se tornou clássico, justamente por mostrar como os problemas capitais da filosofia do direito se apresentam indissoluvelmente ligados à decisão concreta de um caso. Para qualquer interessado em ética, direito ou dilemas morais extremos, esta leitura é um convite a refletir sobre os limites entre legalidade e justiça, a função do juiz e o papel da consciência humana diante da letra da lei.